Na nossa segunda entrevista no TV Cidadão Axé, entrevistaremos Anderson de Oxalá, do terreiro Ilê Axé Alá o Batalandê, localizado em Lauro de Freitas. Espero que vocês gostem da entrevista. Inicialmente, conta um pouco quem é Pai Anderson de Oxalá para ti. Eu gostaria de primeiro pedir a Agô, licença aos nossos ancestrais, às forças presentes na natureza que estão aqui. A Exu, que é o orixá comunicador, sem ele a gente também não vai a lugar nenhum. Eu sou Babalorixá Anderson de Oxalá, o Mode Ogufã. Hoje sou representante do Ilê Axé Alá o Batalandê, que é esse terreiro que eu falo. Sou presidente do Núcleo de Africanidade do município de Lauro de Freitas e também sou membro do Fórum Nacional de Religiosos de Matriz Africana. Então falar de Pai Anderson, eu acredito que é falar de resistência, é falar de luta, de vontade, de democratização. A minha história, como todas as outras, começaram em cima do destino mesmo do orixá, do orgulho de cada pessoa, né? Quando o orixá escolhe a gente, de certa forma, ele nos escolhe pelo destino. Então, começamos com luta há muito tempo lá atrás. Quando eu me deparei a primeira vez com o orixá, foi da forma mais simples e bonita possível, né? Porque, assim, na verdade, eu tive o primeiro contato com a minha avó, que era uma mulher que tinha espiritualidade, que era uma mulher de orixá, mas que não conhecia nada sobre hierarquia ou sobre o candomblé, porque nasceu em um local onde não existia o culto. Mas lá ela teve a manifestação com 8 anos de idade de um caboclo chamado Gentileiro. E com 10 anos de idade ela voltou a ter uma segunda manifestação de orixá, que é o Ogum, o orixá dos caminhos. Minha avó é uma mulher do Oxalá e nada soube do aprendizado da religião, mas desenvolveu essa mediunidade. Então quando eu nasci sobre essas informações, né? E lembro que com meus 9, 10 anos eu já tinha sinais da minha mediunidade. Só que assim, eu não compreendia, porque assim, a gente não tem um entendimento, não tem um espaço onde a gente aprenda. E a gente vai desenvolvendo e vai meio que tateando. Eu sonhava muito, as coisas aconteciam, no meu psicológico eu ia, de certa forma, justificando que eram coisas da minha cabeça e que eram coisas que eu sonhava e acontecia, mas que eram fatos que tinham coincidências, e aí sempre fui levando. E eu lembro quando eu vim para Salvador, eu vim por uma razão em que várias famílias hoje se deparam, que é a questão social mesmo. E comecei aqui a batalhar para estudar, porque o caminho da educação para mim era o primeiro caminho. Por ali eu ia seguir possibilidades. Mas chegando aqui, eu percebi que a gente tem uma idealização de vida, e lá em cima no Ogum, o Lorum, o orixá, traça um outro destino que nós escolhemos, né? E que a gente acaba não lembrando disso, mas nós escolhemos esse caminho. E aqui eu me deparei com o que era maior da minha vida, que era o meu destino. Meu destino que eu digo enquanto Babalorixá, enquanto homem de fé, enquanto homem de orixá. A partir daquele momento eu fui tentando entender, aprender, a me informar então agora sobre a religião de matriz africana, que é o candomblé, a religião onde eu sou iniciado hoje, e da nação de Quito, onde eu tento levar essas informações para preservar, para informar, para divulgar. Porque a religião também sofre muito preconceito, ela sofre vários ataques, por ser uma religião de matriz africana, uma religião negra. E hoje, para mim, é muito importante não ser um juiz, ser um babalorixá, porque assim eu posso ajudar as pessoas a entender os seus desequilíbrios, a se melhorar de vida, a encontrar a sua espiritualidade, sabe? A encontrar dentro dos terreiros de candomblé uma resposta para as suas perguntas. Certo. Em que momento da sua vida você se conscientizou, o senhor se conscientizou de que precisava ir um pouco além só do fato de ser um orientador espiritual de algumas pessoas e ajudar e dar essas orientações? Ser o Pai Anderson como membro de ação social, para que se conquistasse ou se derrubasse, na verdade, a intolerância religiosa, que ainda é muito forte, mesmo num estado como a Bahia, que eu costumo classificar como a África fora da África. Então, assim, que momento da sua vida que foi que o senhor se viu ali, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso lutar em prol da minha religião, do meu povo de santo, preciso gritar, eu estou aqui, eu mereço respeito, eu quero respeito. Que momento da sua vida? O candomblé é nada mais que uma grande esfera de resistência social, de resistência racial e resistência de democracia, de cultura. Então aqui dentro dos terreiros nós discutimos tudo isso, mas as pessoas não querem ver dessa forma. Então ser negro para mim não é ser vergonha, não é ter vergonha de ser o que sou. Nos ensinaram por muito tempo que devíamos negar o que somos. Eu sou negro e vou ser negro por toda uma vida. Se eu sou um homem de religião, de matrizes africanas, de candomblé, eu também tenho que dizer às pessoas. Então nesse momento que eu entendo que a gente está desassistido, eu começo a fazer também o papel social externo, né?
Também busquei estar engajado, inserido nos processos sociais de projetos que devem estar vindo para dentro dos terreiros. Discutir política pública como política também direcionada ao povo de Santos, mas às comunidades carentes. Então essa discussão ela é mais que necessária. Então a partir da minha iniciação eu já tinha uma consciência social e daí então eu abracei com mais força essa luta. Então foi a partir dessas comissões que nasceu a ideia do Fórum Nacional. Como foi que aconteceu? Quem são os membros envolvidos? Como cada membro desse deve agir? Em 2009, mais ou menos aí, a gente já tinha algumas discussões anteriores, mas em 2009, 2008, 2009 nós começamos a desenvolver o que nós chamamos futuramente de fóruns estaduais, não é? A gente reuniu grupos de religiosos de matriz africana, lideranças, Pai de Santos, Mãe de Santos, Yalorixás e Babalorixás, mas também deixamos esse espaço aberto também aos outros segmentos, como os umbandistas, os espíritas, os pastores, padres ou pessoas que tinham entendimento que religião é um direito particular de cada pessoa e que intolerância religiosa, na verdade, é crime. A partir daí, a gente começou uma discussão de formar comissões. Essas comissões denominamos de futuro fóruns estaduais. A gente desenvolveu um trabalho onde nos reunimos em vários terreiros, também nessa casa foi feitas reuniões, depois visitamos outros terreiros, conscientizando que era necessária a formação de uma bancada onde se representasse o nosso povo politicamente se falando. Então aí se criou o primeiro fórum, que era o Fórum Estadual, que foi criado em São Paulo, Rio de Janeiro e vários outros estados. Paralelamente também estava se fazendo essa mesma construção. E esse espaço de discussão que hoje eu, você, mulheres, homens de Santos tem hoje diante do governo, como a CNBB católica, né? Um espaço onde o nosso povo possa também ser representado, possa expressar as suas necessidades, os seus pensamentos, as suas prioridades e também ser ouvido, né? Porque não adianta ter direito quando nós não somos ouvidos. Agora sim, desde o início da nossa entrevista, do nosso bate-papo, na verdade, uma palavra que o senhor usou muito: conscientização, respeito, conhecimento daquilo que é realmente ser de candomblé, do que é ser do povo do Santo. Mas aí que me surge um questionamento, Pai Anderson. Encontro muitas vezes pessoas de Santo também, como nós, como você que está assistindo a gente, que muitas vezes utilizam a imagem correta do axé. Transformam o axé comercial. Vou jogar para ganhar dinheiro, vou fazer o seu santo para ganhar dinheiro. De certo, comportamentos como estes, que sabemos que existem, sujam ainda mais, ajudam as pessoas que já têm o preconceito, que já são intolerantes com a nossa religião, contribuem, na verdade, para piorar ainda mais a imagem do axé. Porque hoje em dia é bonito as pessoas encherem o pescoço de ponta na rua, dizer eu sou do candomblé, ou então tá na moda ser negro e ter o cabelo para cima, porque é mercadológico na Bahia. Essa é a imagem nossa que é vendida lá fora. Assim, é também uma preocupação do fórum? É uma preocupação muito grande minha, desde que todo momento que eu falo, as minhas falas públicas, eu falo sobre isso, sabe? Dessa distorção ou dessa extração, né? Na verdade se roubou muito, se tirou muito do nosso povo. O negro, na verdade, é vítima da extração, né? As pessoas se empoderaram, tiraram, né, do nosso povo tudo que podia. E hoje, em um tempo onde se fala tanto uma discussão de democracia, de direitos, de entendimento, não cabe mais que a gente seja vitimado, na verdade, dessa forma, né? Que as pessoas se apropriem das nossas coisas e elas se empoderem, que elas possam enriquecer com vários escritores que ficaram ricos, contando a história do povo de santo, e lá continuaram suas Yalorixás e Babalorixás com seus terreiros, com suas dificuldades. Foi importante? Foi se falar. Mas assim, até que ponto a gente não pode preparar o nosso povo para estar lidando com essas questões, né? Porque quando a gente investe em educação, Ivana, a gente prepara uma raça, um povo, toda a sociedade para ter um entendimento do que é a exploração, do que é o preconceito, da discriminação e para lidar com essas questões que você está falando. Me preocupa muito essa imagem distorcida do pai de santo, da mãe de santo, como um objeto, um símbolo de exploração, ou aquele que vai ali de certa forma fazer uma coisa que é pro mal e vinculam a religião a isso. Não, a religião é séria. As pessoas que devem ser babalorixá e yalorixás, elas têm que ser iniciadas por pessoas que forem iniciadas, mantendo uma tradição cultural, religiosa, de base africana, para que a gente possa repassar e perpetuar essa religião. Porque existem charlatões, pessoas que usam a nossa religião para questão econômica, que me preocupa muito. Que agem de má fé e mancham o nome de pessoas sérias como eu. E como várias outras pessoas que têm terreiros construídos em cima de uma grande luta e que acabam sendo maculados. Eu acredito que quando um órgão é preparado para nos representar, ele tem que estar preparado para nos defender, para nos orientar,
para nos preservar dessas evasões, porque se é um órgão fiscalizador, esse papel não cabe a mim, pai Anderson, fazer de fiscalizar se ali na esquina alguém abrir uma tenda e atende dizendo que é homem de orixá. Mas cabe a um órgão fiscalizador fazer esse papel de acompanhar e orientar aquelas pessoas, porque lidar com pessoas, com a cabeça, com o ori, com o sagrado, é uma coisa muito profunda. Mas cabe a FENACAB fazer o papel da orientação, da fiscalização, cabe também a FENACAB fazer o papel social de defesa de direitos do povo santo, mas eu acredito que esse papel não tem sido feito da forma que se devia. Então a gente precisa de um tempo muito grande, onde enquanto sociedade a gente começa a cobrar desses órgãos o cumprimento desse papel, o cumprimento dessa ação, de fato, de representante, porque eu não me sinto representado por um órgão que não pratica o exercício dos seus deveres e dos seus direitos. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte. Nosso bate-papo com o pai Anderson foi tão proveitoso que foi dividido em 2 partes do programa. Em breve, a segunda parte estará disponível. Até lá, axé!